Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Geilson França, e nós estamos aqui para mais uma aula e desde já convido vocês a todos para participarem juntamente conosco até o final dessa aula, tá bom? Eu gosto de me apresentar porque muitas vezes existem pessoas que estão me vendo pela primeira vez. Então eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, com meu pastor José Samuel de Oliveira aqui em Fortaleza, Ceará, onde também desempenho o papel de professor, né, de escola bíblica dominical, e também sou líder, né, de um grupo de casados para sempre. E já depois de se apresentar, vamos dar início à nossa aula de hoje. A lição de número 11 é o que nós vamos estudar a partir de agora, tá? A realidade bíblica do inferno. Nós estamos no segundo trimestre de 2024, EBD Adultos. O texto áureo diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. A verdade prática diz o seguinte: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Aqui eu queria abrir um parêntese para poder falar uma coisa para vocês, tá? É muito bom a gente entender que nós não podemos servir ao Senhor com medo de ir para o inferno. É óbvio. A gente precisa entender, é um alerta. Tá bom, beleza, mas eu não posso servir ao Senhor porque tenho medo de ir para o inferno. Como também não vejo razão da gente também servir ao Senhor porque eu quero ir, simplesmente eu quero ir para o céu. A gente precisa servir ao Senhor porque Ele é amor, porque Ele é uma bênção, porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Então, quando o Espírito Santo Ele nos convence não apenas do céu ou do inferno, mas nos convence também do amor que em Jesus exala, melhor dizendo, na nossa vida. Então a gente precisa entender que eu não posso estar servindo ao Senhor, ou porque tenho medo de ir para o inferno, ou porque simplesmente eu quero ir para o céu. Eu tenho que servir a Jesus por aquilo que Ele é. Né? E assim que o Espírito Santo faz ao trabalhar e ao nos converter de nossos pecados, tá? Então vamos para frente, vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 25, verso 41 até o verso de número 46 diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou na prisão, ou enfermo, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. E indo estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Interessante esse texto bíblico e vale aqui uma meditação antes da gente ir para a nossa introdução. Aqui está bem claro quem realmente vai ficar do lado esquerdo, né? E diz por que essa pessoa, né, vai ficar do lado esquerdo e vai para o fogo eterno e vai para o tormento eterno. E fica muito claro a partir do versículo de número 42, quando o texto bíblico disse assim: porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro você não me acolheu, estando nu você não me vestiu, estando enfermo e na prisão você não me visitaste. Aí eles perguntam: mas quando foi que nós vimos tudo isso? O Senhor passar por tudo isso? Quando foi que isso aconteceu? E a gente não te serviu. Aqui essa palavra, e a gente não te serviu, é muito forte e é o que vai fazer realmente uma pessoa estar do lado daqueles que vão para o fogo eterno ou que vão para o tormento eterno. Por quê? Porque são pessoas que não serviram a Jesus. E como é então, Jesus, que eu vou servir a Jesus? Aqui o texto é claro, ele está explicando isso. Como é que eu vou servir a Jesus? Visitando
ajudando, acolhendo, né? Visitando na prisão. Mas quem, Geils? Quem eu vou fazer? Com quem eu vou fazer isso? Aí o texto bíblico ele responde: se vocês não fizerem isto a um destes pequeninos, se você não fizer isso a um desses pequeninos, não vai fazer a mim. Então quem são os pequeninos, Geils, desse texto? São os desvalidos, são os necessitados, são aqueles que estão do teu lado e você não estende a mão, você não serve. Ah, não é um irmão da igreja. Não é irmão da igreja, não. Pode ser qualquer pessoa. Se você lê, por exemplo, a parábola do bom samaritano, você vai entender que pode ser qualquer pessoa. Que pode ser qualquer um que esteja necessitado, caído à beira do caminho, que está precisando da sua ajuda, do seu socorro. Né? Na parábola do bom samaritano, o escriba passa de largo, o sacerdote passa de largo, e quem é que ajuda? O bom samaritano. E Jesus está dizendo: sejam como este bom samaritano, ajudem aqueles que estão precisando do seu auxílio. E não importa quem, não é? A gente precisa fazer com a mão direita para que a mão esquerda não veja, meu querido. E aí, se nós estivermos fazendo isso, com certeza estaremos do lado direito. Mas se não estivermos fazendo isso, estaremos do lado daqueles que vão para o fogo eterno ou para a tormenta eterna. E tome cuidado, porque o texto bíblico que nós estamos acabando de ler é claro, tá? Vamos lá, vamos para frente, vamos para a nossa introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que do céu, nas páginas dos evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno, situando a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem o inferno, a palavra inferno, e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, falando a respeito dos pensamentos humanos a respeito do inferno, né? Esses pensamentos humanos através, né, da filosofia e da teologia, né, de pessoas que têm a mente cauterizada. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas deste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas até irão para o inferno, mas vão passar um tempo provisório lá. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Então, nós temos aí algumas ideias, né, a respeito do inferno. Dos teólogos, que dizem que não é compatível com a modernidade. Nós temos com os teólogos que enfraquecem e dizem que esse pensamento é um pensamento pagão. E também aqueles que dizem que realmente existe, mas são certas pessoas que vão passar lá apenas alguns momentos, algum tempo ali, purgando seus pecados, e depois terão uma segunda chance para ir ao céu. Mas nós temos uma terceira vertente, né, que está aqui exatamente no tópico de número 2, o ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa e fugindo do pecado durante toda a sua vida, né? A ideia central do universalismo é o de que todos somos filhos de Deus e, como ele, um ser de amor. E como ele é um ser de amor, né, Deus não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Então, é aquela frase que eu acho que foi dita por um padre, se eu não me engano, né? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma frase universalista, né? Ou seja, no final das contas, todos vão para o céu, porque Deus não iria punir o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, os filhos de Deus, a um destino eterno de sofrimento e de padecimento. Então, essa é a ideia do universalismo, né? Espero que você tenha entendido aqui as filosofias e as teologias que giram em torno, né, dessa teologia bíblica do inferno. O pensamento humano a respeito do inferno, um alerta apostólico.
Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira. Negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito dos falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia e resistiriam também à verdade. Apostatariam da fé e dariam ouvidos a doutrinas de demônio, tendo as suas consciências cauterizadas. Então, atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. E aí nós temos o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 1 ao 10, que diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, esse é o ensino, né, do apóstolo Paulo, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a doutrina. Olha, ele já fala para Timóteo, né? Tu, porém, tens seguido a doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, né? O que me chama a atenção aqui no final desse texto é que tudo se resume ao fruto do Espírito Santo. Isso aqui é sensacional para mim, tá? Tudo se resume. O estilo de vida de quem é cristão é o estilo de vida de quem produz o fruto do Espírito, que está registrado em Gálatas capítulo de número 5. Então é um modo de viver, né? É o modo que ele tem aprendido com Paulo, a minha doutrina, né? Paulo diz, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a paciência. Amém? Então vamos lá para o tópico de número 2, no Antigo Testamento. Nós vamos agora aprender como essa palavra inferno aparece na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Primeiramente, iniciando com o Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos. Sepultura, inferno, cova, né? Então a palavra Sheol traduz todos esses entendimentos, né? Sepultura, mundo dos mortos, local do sepultamento, o sepulcro, né? Sepultamento, sepultura. Então ela traz a ideia de uma morada dos mortos, lugar em que não há retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Né? Sepultura, lugar onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados deste lugar, né? E os ímpios não seriam resgatados de lá. Então, no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentra mais no lugar onde os corpos iam do que no destino da alma. Então, não existia no Antigo Testamento um destino para a alma. Só o lugar para onde os corpos iam, ou seja, para a sepultura, né? Que era a palavra Sheol. Inferno é traduzido com a palavra Sheol, que significa sepultura. Significa mundo inferior dos mortos. Cova, ok? E não fala a respeito do destino eterno das almas das pessoas, que é claro no Novo Testamento. Então não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre lugar de castigo e outro de bênção. Não existia isso. O Antigo Testamento aponta para um novo. Neste testamento, ou seja, no Novo Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem mais clara, né? O texto vai falar a respeito do castigo e da vida de bênção depois da morte, né? Então, contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo.
Então, no Antigo Testamento, usa-se a palavra Sheol, que significa morada dos mortos, sepultura, mas os justos seriam resgatados desse lugar. E nós temos aqui o texto bíblico, que a gente vai meditar ainda novamente a respeito dele, que Davi pronunciou, né, em Salmo 16, do verso 9 ao verso de número 11, que diz assim: Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, glória, glória. Se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno. A palavra Sheol, ou seja, a palavra inferno aqui significa sepultura, cova, tá? Não deixará a minha alma na cova, não deixará a minha alma na sepultura, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da verdade, na tua presença a fartura de alegrias, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Muito bom esse texto. Vai falar aqui, né, e que os justos serão resgatados. Só que aqui a gente precisa entender uma coisa que mais na frente eu vou explicar, tá? Mas até então, vamos ficar com essa explicação. Vamos para o tópico de número 2, ponto de número 2, tópico 2. No Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, nós temos 3 palavras gregas para representar o inferno. Nós temos a palavra Hades, que traduz a palavra hebraica Sheol, que significa também sepultura, né? Significa também cova, mundo dos mortos. A palavra Tártaro e a palavra Geena. Então a palavra Hades significa lugar de castigo, segundo Mateus capítulo 11, verso 23. Também pode se referir ao estado de morte ou que o ser humano experimentará no fim da vida. Já a palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. E os anjos caídos estão neste lugar, né? Nós temos, por exemplo, aí a palavra Hades, que significa lugar de castigo, né? Mateus 11, 23, 24. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatidas até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Muito bem. A palavra Hades também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim do dia, no fim da vida, né? Mateus capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui interessante, ó. Interessante que em Salmo 16, aí a gente volta lá para o Salmo 16, tá? Davi diz da ressurreição de Cristo, que foi e é o primogênito dos que dormem. Nós temos Atos capítulo 2, verso 27 até o verso de número 31, que diz assim o texto: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isso Pedro falando, tá? Pedro está falando isso depois da descida do Espírito Santo. E aí ele vai continuar, versículo 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos diretamente ou livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, ou seja, ele morreu e foi para a sepultura, ele morreu e foi para o inferno, Sheol, a palavra Sheol. Ele morreu e foi para a sepultura. E entre nós está até o dia de hoje, ou seja, ele continua na sepultura. Aí a gente fica pensando, poxa, Davi falou lá no capítulo 16 que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. De quem ele estava falando? De quem ele estava falando? A pergunta que nós podemos fazer é essa, né? De quem Davi estava falando quando ele falou esse texto lá no capítulo 16? Porque dele não foi. Porque ele morreu e está ainda sepultado. Aí, versículo 30, o apóstolo Paulo, Pedro, diz: Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar no seu trono, então, nesta previsão, ele falou sobre o quê? Sobre a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Ele está falando da ressurreição de Jesus. Então, Davi, como profeta, que ele era rei, mas também foi profeta. Então, como profeta, ele
profetizou a respeito da ressurreição de Cristo. E como Jesus, aí entra a nossa parte, como Jesus ele é o primogênito dos que dormem, e como ele se levantou, nós também nos levantaremos no dia do arrebatamento e seremos como ele. Nós teremos um corpo transformado, assim como Jesus Cristo tem, e nós seremos ressuscitados, assim como Jesus Cristo está ressuscitado. Mas Jesus, primogênito dos que dormem, ele não viu a corrupção do seu corpo, ele não permaneceu na sepultura, ele não permaneceu no inferno, ele quebrou a lógica da morte. A lógica da morte é você descer para a sepultura e lá permanecer. Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele quebrou a lógica do Sheol. Glória a Deus, ele quebrou a lógica do Sheol. Muito bem. Então, a palavra Geena é uma palavra que deriva do termo hebraico atrelado ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Certo? Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Então, nós temos aqui textos bíblicos. Deixa eu só mostrar aqui esse versículo, aí depois a gente entra lá no Vale de Inom, né? Sobre o sacrifício de crianças que era feito no Vale de Inom. Então os anjos caídos, eles vão para o Tártaro, eles vão para o fogo eterno, eles vão ser lançados no inferno, eles vão ser lançados no castigo, né? E já foram lançados, melhor dizendo. Nós temos isso em 2 Pedro capítulo 2, verso 4. Porque se Deus não perdoar os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, ou seja, havendo lançado exatamente no Geena, né? No Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então ele está lá, estão no Tártaro, né? Muito bem, já um lugar de juízo. Lugar de juízo, ok? Agora voltando aqui para o Vale de Hermon, né? Vamos voltar aqui, ó. Vale de Inom, conhecido como local de sacrifício de crianças. Nós temos o texto bíblico, né? De Jeremias, né? De 2 Reis, capítulo 16, verso 3. Capítulo 16, verso 3. Diz, ó, no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou nos caminhos dos reis de Israel e até a seu filho fez passar pelo fogo segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Você entendeu? Então, não por acaso, o profeta Jeremias se refere ao Vale de Inom como um lugar de julgamento. Então, Jeremias se referia ao Vale de Inom como um lugar de julgamento. Está em Jeremias capítulo 7, verso 32. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, que não se chamará mais Tofete, nem Vale dos filhos de Inom, mas o Vale da Matança. E enterrarão em Tofete por não haver outro lugar. Então, Jeremias já falava, se referia ao Vale de Inom como um lugar de julgamento. No tempo do Novo Testamento, o Vale de Inom era um lugar onde se queimava o lixo da cidade. Então essa palavra recebeu todo um simbolismo de castigo eterno, fogo eterno, julgamento final. Então até o próprio lugar, né, o queimar lixo, se referia exatamente a esse lugar eterno, de castigo eterno, um lugar simbólico, né? O simbolismo aqui de um lugar de sofrimento, né? O Vale de Inom. Então nós estudamos o quê? Que existem 3 palavras gregas. Uma palavra no Antigo Testamento para se referir ao inferno, que é o Sheol. Nós temos no Novo Testamento 3 palavras para se referir ao inferno. Hades significa a mesma coisa que Sheol, né? Traduz a palavra hebraica Sheol. Tártaro, aí que já significa, né? Tem uma ideia de um abismo mais profundo, né, do que a sepultura, a habitação dos ímpios, onde já sofrem, né, uma punição pelas suas obras más. E nós temos Geena, que também tem esse significado de castigo eterno. Beleza? Vamos para frente. Agora vamos para o último tópico, a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, 41, que nós lemos do texto bíblico em classe, o inferno é um lugar real,
O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. A 2 Pedro capítulo 2, verso 4, que está aí, tá? Depois vocês veem. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado a destino ao mesmo lugar de Satanás e de seus demônios foram, né? Então, o ser humano acaba sofrendo, né, e indo para o mesmo lugar, ok? Muito bem. O que ensina, então, a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Um ensino sobre o inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, de dor extrema e de agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Muito bem. Então, a realidade do inferno é um ensino integral no Novo Testamento. Nós temos dois textos aqui que eu queria mostrar para vocês. Mateus 10, 28. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não matam a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Nós temos também Marcos capítulo 49, versículo 43 e 44. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Amém? Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Este é o lugar. Lugar de fogo que não se apaga. Ok? Então é uma realidade. O inferno é uma realidade. E o ensino bíblico está na Bíblia Sagrada. A gente precisa entender isso, tá? Muito bem, Geilson. Vamos para o último tópico. Castigo será eterno. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Né? Então, nós temos, por exemplo, aqui, o Novo Testamento denota a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Então, fogo inextinguível, Mateus 3,12. Em sua mão tem a pá e limpará a sua ira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha como fogo que nunca se apaga. Fornalha acesa, né, está em Mateus 13, 42 e 50, e lançar alusão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, e lançar luzão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 42 e versículo 50. Trevas, então um lugar de fogo inextinguível, de fornalha acesa e de trevas. Né? Mateus 22, 13. Disse então ao rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 22, 13. E fogo eterno, né, como diz Mateus 25, 41, que está no texto bíblico em classe, e lago de fogo. Está em Apocalipse capítulo 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então, gente, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, este castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem de seus pecados serão lançados no lago de fogo, inferno. Logo, após o julgamento no grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão castigo eterno. Os que escolheram Cristo receberão a vida eterna. Portanto, escolha ir para o céu. A escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passarmos
se passarmos a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal, né? A escolha é pessoal. Para passar a eternidade com Cristo ou não, é uma escolha pessoal. Você escolhe o que você quer da sua vida, né? Quer passar a eternidade com Cristo ou você quer passar a eternidade no fogo eterno? É uma escolha que cada ser humano ele vai ter que fazer, né, na sua vida. Vamos para a nossa conclusão. À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento real. Existe essa realidade, existe essa possibilidade. Então, por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmes em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então é isso, gente. É o que nós estudamos hoje. Estudamos sobre o inferno, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vimos como Jesus quebrou a lógica do inferno. Sheol, a palavra Sheol que significa sepultura, cova, né? Porque Jesus ele não permaneceu no inferno, ele não permaneceu no Sheol, ele não permaneceu na cova, na sepultura, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então seu corpo não viu a corrupção. Davi estava se referindo a Jesus. E Jesus, como sendo o primogênito dos que dormem, ele também fará a mesma coisa conosco. Existirá aqueles que não vão ver a morte e serão arrebatados, e aqueles que morreram vão voltar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Estudamos também que no Novo Testamento nós temos 3 palavras para se referir ou traduzir a palavra inferno, que significa a palavra Hades, a palavra Geena e a palavra Tártaro. Palavra Geena e Tártaro que significam um lugar de sofrimento eterno e de julgamento, né, de punição. E já estudamos esses textos e estudamos a realidade bíblica do inferno e a necessidade de nós considerarmos, né, de estarmos atentos para essa realidade, tá? Que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha se deleitado e tenha estudado bastante, certo, conosco. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e até o próximo vídeo, até a aula de número 12, se Deus quiser.